Você já pensou em convidar o mundo inteiro para morar aqui no Brasil? Imaginem só se nós trouxéssemos os 7,5 bilhões de habitantes do mundo para compartilhar os nossos 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Imagina como é que seria. Teria espaço para todo mundo? Eu gosto de começar as nossas aulas de população fazendo essa pergunta, porque a ideia é justamente desconstruir alguns mitos que, infelizmente, são divulgados, não só com população, mas também em outros temas. No caso específico desse tema população, fala-se muito da sobrecarga demográfica, né? Fala-se muito da quantidade de gente. E óbvio que o número em valores absolutos, né, 7,5 bilhões de pessoas, assusta, né? 7,5 bilhões, qualquer coisa assusta, na verdade, 7,5 bilhões de reais, 7,5 bilhões de filhos, 7,5 bilhões de vírus, né? Então, por mais que isso na prática não signifique muita coisa, né, o número em si, para a gente, o volume, assusta bastante. Então, a tua primeira reação vai ser rechaçar e falar: não, ele está doido, trazer o mundo inteiro para viver aqui? É claro que não cabe, é claro que não tem espaço. Será? Bom, vamos ver aqui. Eu vou pedir a ajuda de vocês para conduzir alguns cálculos, exatamente para tentar, tá, desvendar essa questão e ver se a gente de fato conseguiria receber o mundo inteiro aqui no nosso território, certo? Então vamos lá. Vou começar aqui com um PowerPointzinho, justamente para apresentar os dados, né? Primeiro, como a gente falou, 7,5 bilhões de habitantes aproximadamente hoje em 2020. O território brasileiro, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, tá certo? E para a gente ver se cabe essa gente toda no território nacional, a gente precisa aqui da DD, que é a densidade demográfica. Tá lembrando desse conceito? Também conhecido como população relativa. O que é a densidade demográfica? É exatamente a população em relação à área, tá certo? Então, ó, a gente faz essa continha justamente para descobrir aqui quantos habitantes por quilômetro quadrado nós teríamos caso a gente trouxesse a galera toda para morar aqui no Brasil. Faz a conta aí na calculadora, fazer um pouquinho de suspense, dá tempo. Pega o celular aí, ou então usa o computador mesmo. Quanto é que vocês acham que dá? Qual é o número que vocês acham que rola aí? Para quem é esperto em matemática, corta um monte de zero, não é isso? E você vai chegar lá aos 882 habitantes por quilômetro quadrado. É um número aproximado. Vocês acham que 882 pessoas dividindo 1 quilômetro quadrado é muito, é pouco? O que vocês acham disso? Tá? A gente não está muito afeiçoado com esse número, não é verdade? A gente não trabalha com esses números de densidade demográfica o tempo inteiro. Então, é claro que a gente não consegue de cara dizer se 882 habitantes por quilômetro quadrado é muito, pouco e tal. Por conta disso, eu coloquei aí para vocês alguns dados, exatamente de densidade demográfica, para a gente poder fazer a comparação. Vamos lá? Então, aqui, ó, na cidade de Teresópolis, nós temos 234 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Teresópolis, uma cidade pequena, uma cidade do interior, tem essa densidade demográfica. O estado do Rio de Janeiro tem uma densidade de 5.300 habitantes por quilômetro quadrado. Percebam que já é uma densidade demográfica muito maior. E, pasmem, o bairro de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, tem 35 mil habitantes por quilômetro quadrado. Então percebam comigo, se nós chamássemos as pessoas do mundo inteiro para viver no Brasil, nós teríamos essa densidade demográfica. Enquanto o bairro de Copacabana hoje convive com uma densidade de 35 mil habitantes. O que que isso aqui nos mostra? O que que isso aqui significa? Significa que cabe. Espaço tem. Para a gente justamente poder tornar isso um pouco mais viável, um pouco mais possível, daria para nós usarmos só metade do território brasileiro.
nós dobraríamos ali a densidade demográfica, né? Iria para algo em torno de 1.700 habitantes por quilômetro quadrado, mas ainda assim seria muito menos gente do que no estado do Rio de Janeiro, né, em média, e seria menos ainda em relação a Copacabana. Tá? Estou dizendo para diminuir a área, né, ocupada, para justamente a gente considerar que existem rios, né, existem montanhas, ninguém, por exemplo, vai viver no topo do dedo de Deus, então não dá para considerar a área inteira do país. Mas vamos dividir pela metade. Dá, como eu disse, aproximadamente 1.700 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, espaço tem. Pode até ser que nós tenhamos outros problemas, né? Mas pelo menos acomodar o povo aqui é possível. E o resto do mundo inteiro ficaria vazio. Então, o que vocês acham? Gostaram da ideia? Partiu chamar a galera para morar com a gente?